Tem mais um ponto aqui, que esse ponto é bastante interessante. Eu queria chamar a sua atenção para ele. Nós estamos na página 4.4, ok? Que diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. E nós precisamos ter muito cuidado nessa palavra necessitado, porque a palavra necessidade não remete apenas para quem está passando por alguma dificuldade material. É claro que a igreja, de acordo com as suas condições, todas as igrejas, congregações, tem lá o seu departamento de ação social, né? Tem lá o departamento de ajuda, de socorro aos irmãos carentes e necessitados da igreja, da congregação, né? Então, mas nem sempre as necessidades são materiais. Às vezes, muitas ovelhas estão carentes também da aproximação do líder, a aproximação do pastor. O pastor precisa ter a sensibilidade e a visão também de igreja para identificar quando um membro não está bem, está necessitando de uma palavra, de um conselho, de uma oração, de uma visita. Eu tenho uma facilidade muito grande, até as nossas ovelhas lá, elas riem, né, quando a gente diz assim: olha, eu conheço quando vocês estão com problema pela internet, né, pelo que vocês estão postando, pelo que vocês estão colocando ali. Eu já converso, compartilho com a minha esposa, digo: ó, aconteceu alguma coisa não está bem. Mas por que você acha? Digo: eu não acho, eu tenho certeza, porque esse irmão está falando aqui, pelo seu comportamento eu sei que aconteceu alguma coisa. Basta pegar o telefone e ligar e eu confirmo essa realidade, né? Então, nós precisamos estar atento a isso, às necessidades, pois nenhum necessitado havia. Por quê? Porque além da cobertura material, para que todos estivessem bem, é aquilo que eu falei, conforme a condição de cada uma igreja. Cada igreja é uma igreja. Nem todas têm a mesma condição de socorrer a todos, mas também as necessidades não são apenas materiais. Podem, na maioria das vezes, ser necessidades espirituais, ok? Vamos lá. Quando você vai administrar uma igreja, existem algumas ordenanças do Senhor. Nós vamos ver duas delas aqui nesse momento. A primeira é o batismo. Você precisa ter conhecimento do batismo que a sua igreja pratica e professa. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa lá, a questão do governo da igreja, né? Das formas de governo da igreja, porque existem formas diferentes de batismo, né? Vamos lá. O mais conhecido, o mais tradicional, podemos dizer assim, entre as igrejas evangélicas, né, históricas, igrejas protestantes, né, é o batismo por imersão. É o batismo onde o pastor, né, o ministro do evangelho, da igreja, ele submete aquela pessoa que está ali nas águas por imersão, ou seja, o mergulho completo, total, e trazê-la de volta, né? Porque, segundo os estudiosos, segundo muitos argumentos que foram usados, esse é o batismo, poderia-se dizer assim, é o batismo original da Bíblia, né? Poderiam dizer assim. Existem outras formas. Por exemplo, a minha igreja pratica esse tipo de batismo, o batismo por imersão. Toda pessoa é mergulhada ali nesse batismo, certo? O termo batismo foi transliterado para a língua portuguesa, para justificar a sua veracidade. Batismo nas águas significa mergulhar. Uma maioria defende o batismo por imersão, aquilo que nós falamos, né? Pela tradição das igrejas históricas, o batismo por imersão é tido como o batismo correto diante de Deus e da sua palavra. Também eles observam o batismo por infusão ou efusão, que é o derramar água sobre
a cabeça, né? Ou sobre a pessoa que está sendo ali batizado. Não é uma prática das igrejas evangélicas e protestantes, na sua grande maioria. Essa prática é para um grupo menor de igrejas, também históricas, igrejas antigas, mas que instituíram no batismo essa tradição de batizar por infusão. E também o batismo por aspersão, que é o aspergir da água sobre a pessoa. Batismo, seja ele como for, dependendo, né, da forma de governo e de doutrina que cada um escolheu para si, o batismo é um profundo testemunho de fé, né? Quando o ministro do evangelho, o pastor, está ali dentro da água, seja lá um rio, uma praia, uma piscina, ou mesmo um batistério na própria igreja, o pastor está ali diante de algumas testemunhas com aquela vida que está ali, e aquela vida que vai descer aquelas águas está dando uma pública profissão de fé, ou seja, aquele candidato ao batismo, que está se submetendo ao batismo naquele dia, ele está dizendo publicamente que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Que crê no Evangelho para a sua salvação, e que aquele ato representa ali agora que aquele homem, aquela mulher jovem, está ali morrendo para o mundo e revivendo para Deus nesse ato simbólico, certo? Então o batismo é algo que é ministrado pelo pastor da igreja, pelo ministro da igreja. Em algumas situações, aí vamos supor, a congregação está muito longe da igreja mãe e ela tem essa prática do batismo. Então, por exemplo, na nossa convenção, nossas igrejas batistas tradicionais, pode-se haver uma reunião e numa assembleia decidir que o missionário que está lá naquele campo, mesmo que ele ainda não seja o pastor, ainda não tenha sido consagrado, mas está encaminhando-se para isso, ele pode receber essa ação pastoral, né, para ministrar o batismo e a ceia. Essa autorização não é dada para o casamento, mas sim para o batismo e para a ceia. Como nós costumamos chamar, o seminarista que está ali se preparando, ele pode receber da igreja essa autorização para fazer o batismo. É em poucos casos, raríssimo, né? Na verdade, muitas vezes o pastor presidente, ele vai até lá mesmo, o pastor já da igreja. Se o líder que tiver na congregação já for o pastor consagrado, escolhido, né, pela igreja, ele faz esse ato tranquilamente. Se não, o pastor responsável, o pastor presidente, vai até lá com alguns irmãos e pratica o batismo, né? Daqui a pouco nós vamos voltar com outro vídeo e vamos entrar no outro assunto dessa aula, que é a ceia. Amém?